Olá, estudantes! Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a disciplina Análise de Sistemas de Informação e mais uma videoaula. Então, nessa aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é retomar um pouco do conceito que nós falamos sobre sistema, para que daí a gente dê continuidade no nosso conteúdo. Então, o que nós vimos lá atrás nas aulas anteriores sobre sistema? Nós entendemos, né, a partir dos nossos estudos, que o sistema ele é um conjunto de partes que estão interrelacionadas, que são interdependentes, né? Um depende do outro, tá? E nós temos vários sistemas na natureza. E quando nós falamos de sistema dentro da área de TI, ou seja, né, o sistema computacional, a gente também está falando de um conjunto de partes que vão interagir, que vão ter algum tipo de relação entre elas para gerar algum efeito, para alcançar um objetivo ou para efetuar uma determinada função. Então, partindo deste conceito que nós já vimos de sistema, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos para compreender um pouco melhor, porque essa palavra sistema ela vai estar, né, sempre presente na nossa vida dentro da nossa área, né? Nossa área de estudo engloba os sistemas computacionais. Aí nós temos aqui alguns componentes que fazem parte do nosso sistema. Então, esse desenho aqui, ele está até reproduzido lá do livro de vocês, né, para que vocês entendam melhor. Então, ele mostra para nós que o sistema possui um objetivo que está ao redor de todo o sistema, né, onde você quer chegar, as entradas, um processo de transformação, as saídas e a retroalimentação. Mas o que significa cada um desses itens dentro do meu sistema, cada um desses componentes dentro do meu sistema? Então, quando nós falamos primeiro dos objetivos, nós estamos nos referindo tanto aos objetivos daquelas pessoas que vão utilizar o sistema, que vão manusear o sistema, quanto os objetivos do próprio sistema, ou seja, do próprio software que você desenvolveu. Então, qual é o objetivo dele? Por que ele existe? Qual o motivo pelo qual eu criei, né, ou eu adquiri esse software? Então, esse objetivo dele é algo muito importante, né? Eu vou administrar algo na minha empresa a partir de um determinado sistema. Então, esse objetivo deve estar bem claro. E quem trabalha com o desenvolvimento de sistemas ou trabalha na área de projetos, né, que vai desenvolver um software, algum tipo de aplicativo para a empresa, ou ainda trabalha dentro do setor de TI fazendo a gestão e de repente precisa adquirir um sistema para trabalhar dentro da sua empresa, eu tenho que pensar nos objetivos, né? Os objetivos tanto a nível de usuário quanto a nível de sistema mesmo. Aí o objetivo ele está, né, a gente entende ali na imagem que ele está por fora, ou seja, ele engloba o todo o meu sistema. Depois nós temos a parte das entradas. O que que é a entrada? É tudo aquilo que vai alimentar o meu sistema, né? Se a gente estivesse falando, por exemplo, no processo industrial, os insumos, né, para produzir um determinado produto seriam as nossas entradas. No caso do sistema, essas entradas estariam focadas naquilo que você vai colocar de informações dentro do teu sistema computacional, tá? Mas entendendo o sistema como um todo, é toda a entrada, ou seja, toda aquela matéria-prima, todos os insumos, os materiais que vão ser alimentados para o sistema, né? Vai alimentar esse sistema para que ele possa fazer um tipo de processamento e gerar um retorno para você lá no final, ou seja, uma saída, né? Também ele está relacionado ao objetivo principal, que seria o objetivo do seu sistema. Depois que você tem uma entrada, ele vai passar por algum tipo de processo de transformação. Então, vai transformar aqueles dados que você deu a entrada em algo, em alguma coisa que vai sair lá na frente como resultado. Se eu falo de um sistema computacional, ele poderia processar esses dados para gerar como uma saída, digamos, um relatório, né, para uma tomada de decisões, por exemplo, da gerência, tá? Ou se eu falasse de um outro tipo de sistema, para a gente exemplificar, se fosse um sistema de produção, eu teria uma entrada, os meus insumos, a minha matéria-prima, e todo aquele meu sistema, né, todas aquelas máquinas, etc., vão processar aquele produto para gerar um resultado final, o teu produto final, ok? Então, é esse processo de transformação que também é bastante importante, porque você vai receber um insumo, vai transformá-lo e vai gerar uma saída, que seria a saída desejada, o resultado final.
As saídas, né, que vai ser o que você vai gerar lá na frente, são os resultados desse processo de transformação. Então, o que aconteceu com aquele dado ou aquele insumo, aquela matéria-prima que você alimentou o sistema? Ele gerou algum resultado. E esse teu resultado são as tuas saídas. Se fosse o caso que eu exemplifiquei do sistema computacional, você entrou com dados, processou esses dados e gerou um relatório no final, né? Então, isso seria um exemplo de uma saída desse sistema. E ele vai estar de acordo com aquilo que você necessita e também está relacionado aos objetivos do que você criou, do que você tem necessidade. Aí vocês vejam que na nossa imagem ele mostra que depois da saída existe uma retroalimentação ou também chamada de feedback e ele retorna para a entrada. Então, a retroalimentação ou feedback, como vocês encontrarem, né? Alguns autores utilizam o termo em inglês feedback, ele é como você reintroduzir, né, a partir de uma saída, uma nova forma de informação, tá? Então, você vai realimentar todo esse processo de comunicação pela entrada, vai fazer um novo tipo de processamento e poderá gerar uma outra saída. E isso pode acontecer diversas vezes, dependendo do que você precisa de resultado ou de quais são os objetivos daquilo que você necessita. Então, é importante que vocês compreendam que ele tem essas fases, né? Ele vai passar por cada uma dessas etapas para que ele chegue a um resultado final, certo? Então, é importante a gente focar nisso. E essa imagem nos mostra de uma forma bem resumida todos esses itens, tá? Aquela opção que nós temos ali no cantinho entre a saída e a retroalimentação, que diz controle e avaliação, é porque a partir do momento que saiu o teu resultado, é importante que você faça esse controle e avalie, né, se está correto, se está de acordo com o que você precisava. Então, se você gerou, por exemplo, um relatório para a gerência ou para a diretoria da empresa, ele vai ser avaliado, vai ter algum tipo de controle para que gere os resultados e atinja os objetivos necessários e aquilo a que você se propôs, o teu sistema se propôs, certo? Depois, aí para que a gente possa trabalhar com essa ideia de sistemas, nós temos um conceito que a gente ouve bastante na área de TI, dados e informação. No dia a dia, muitas vezes a gente acaba até não levando muito em consideração esses conceitos e usando como se fosse uma coisa só, né? A gente fala o dado, a informação, como se fosse tudo igual. Mas um dado é algo que você vai trazer de uma forma bruta, né? Por exemplo, um número, né? Um número qualquer que você coloque no teu sistema, 40, 1000, né? Então, você vai ter um valor qualquer, um nome de uma pessoa. Então, enquanto ele não tem nenhuma relação, não tem nenhum processamento, ele é só chamado de dado, porque ele pode ser um dado solto e pode representar N coisas. Quando você processa esse dado, quando você analisa esse dado, você dá um significado para ele, você tem o que nós chamamos de informação. Ou seja, é aquele dado bruto que você pegou, você passou por algum tipo de processo, como uma análise, por exemplo, e você vai gerar um resultado, que é um resultado que pode te dar uma tomada de decisões. Então, essa informação, é algo que já foi analisado, né? Que você já teve algum resultado. E a partir daí também pode se gerar um conhecimento, tá? Então, é importante que a gente saiba diferenciar esses dois conceitos, que muitas vezes são confundidos na hora da gente falar no dia a dia ou até escrever sobre dados e informação. E aí, quando a gente está falando de sistemas de informação, esses sistemas de informação que eu tenho dentro da minha empresa, como, por exemplo, sistemas de informações gerenciais e tantos outros sistemas que a gente está aprendendo e comentando sobre eles, nós temos alguns benefícios que ele pode trazer para a empresa. Então, a partir do momento que você eh, traz para a tua empresa algo mais automatizado, você pode, em alguns casos, por exemplo, reduzir custos, né? Então, você reduz custos com algum tipo de processo que você tinha a partir do momento que você está utilizando o sistema de informação. Você pode ter uma melhoria no acesso às informações, né? Ao invés de você ter tudo misturado ou cada informação no sistema é diferente, você pode ter as informações concentradas de uma forma mais adequada e você vai ter uma melhoria nesse processo. Você pode melhorar a produtividade dentro da empresa, a partir do momento que você tem sistemas de informação.
Você pode melhorar a estrutura da própria empresa, pode ter uma melhor interação entre a empresa e seus fornecedores, né? Aquilo que está externo à empresa, mas que tem um tipo de relação com ela, né? Os stakeholders, que podem ser fornecedores, clientes externos, clientes internos. Então, a gente pode ter uma melhor interação com esses vários lados, né? Essas várias pessoas ou empresas. Nós podemos ter um aumento no nível de motivação, que pode ser, por exemplo, um aumento no nível de motivação até mesmo dos funcionários, a partir do momento que você tem algo mais assertivo dentro da empresa, você tem resultados melhores, você tem um sistema que te gera esses resultados e te ajuda a obter, né, chegar nos teus objetivos. Temos também, muitas vezes, uma redução até mesmo de níveis hierárquicos, porque você consegue tratar essa informação de uma outra forma, ele não precisa passar por tantos níveis hierárquicos, né? Você pode trabalhar com níveis reduzidos, o que facilita também a tomada de decisões e logo, né, os resultados que você vai ter, ok? Então, também é importante a gente levar em consideração. E, logicamente, nós temos diversos outros benefícios que podem vir agregados ao sistema de informação. Mas esses aqui são alguns dos benefícios que a gente pode tratar aqui, tá? Mas tantos outros podem surgir e são utilizados. Aí nós falamos, quando nós estamos lá realizando os nossos estudos, que, né, nós estamos falando de sistemas, então nós temos também a parte de modelagem desses sistemas, como já foi comentado em conteúdos anteriores dentro da disciplina. Aí, quando a gente fala das ferramentas que podem ser usadas para modelagem, nós temos um item importante que são os modelos de interação, tá? Por que é importante a parte relacionada à modelagem da interação? Porque é a interação que pode, né, fazer a interação entre, por exemplo, o usuário e o teu sistema. Então, como é que ela vai ser feita, né? Então, você vai levar em consideração, na hora de modelar esse sistema, alguns itens importantes. A interação do sistema com o usuário, certo? A interação entre o teu sistema que está sendo desenvolvido, que vai estar relacionado com outros sistemas que a empresa já possui. Pode ser que ela já comprou um pacote de softwares ou desenvolveu um sistema, qual a relação entre eles. Então, deve haver essa interação entre os diversos sistemas da empresa, né? Quando você tem sistemas mais específicos para determinadas áreas, e é importante também que essa interação seja entre os próprios componentes do sistema. Então, tem que ser uma interação de forma adequada. Então, a modelagem é importante por isso, porque você vai modelar todo esse processo e você vai conseguir visualizar ele como um todo, se preocupando com a parte de interação desse sistema que você vai desenvolver ou que você vai implantar dentro da tua empresa. Em seguida, nós temos dentro da modelagem de interação algumas abordagens que nós podemos tratar aqui, como a modelagem de caso de uso e os diagramas de sequência, né? Que a gente pode trabalhar com esses dois focos. A modelagem de caso de uso, a gente vai utilizar ela em geral, né, e mais especificamente, para modelar as interações entre um sistema, né, e os atores externos a esse sistema. Então, lembra lá quando a gente estudou o que eram atores, né, que eram eventos, atividades. Então, quem são os atores externos? Podem ser, por exemplo, os usuários que vão estar utilizando esse sistema, então, essa interação entre usuário e sistema computacional, e pode ser uma interação entre o sistema que eu estou desenvolvendo, que eu estou implantando, com outros sistemas já existentes ou que vão ser implantados. Então, os atores podem ser usuários e podem ser outros sistemas, tá? E também ele vai apoiar você em todo esse processo, ok? Então, por isso que é importante essa modelagem do caso de uso. Ele pode ser também um cenário bem simples dentro da empresa, né? É aquilo que você espera, os objetivos que você tem em relação ao sistema desenvolvido, tá? Então, é importante que você defina dessa forma, que fique fácil de você visualizar, que fique fácil de você compreender aquilo que você está trabalhando. E aí, nós temos também os diagramas de sequência, tá? Que eles são utilizados em um UML
e principalmente são utilizados para modelar as interações entre os atores e os objetos desse sistema, e entre os próprios objetos que vão ser utilizados, né, que vão ser definidos dentro do sistema que você está projetando, que você está desenvolvendo, tá? Então, muitas vezes, os agentes externos também a gente pode incluir dentro desse diagrama, tá? Então, dá para a gente criar bastante coisa para que a gente possa compreender melhor, dentro do diagrama de sequência, quais vão ser as sequências de interações que vão acontecer dentro de um caso de uso, tá? Que pode ser particular ou mais genérico, certo? E aí, quando a gente está modelando sistemas, nós estamos trabalhando dentro de um projeto, né? Essa modelagem faz parte do meu projeto. E aí nós temos todo um planejamento, a gente vai desenvolver um plano de projeto, do meu projeto, para definir o que eu quero. Então, sempre que a gente vai trabalhar com um projeto, seja dentro da área de TI ou de outras áreas, é importante que você defina todas essas etapas, que elas fiquem bem claras, para que você não tenha perda de tempo, perda de recursos, né? Que o custo não extrapole aquilo que você estava estimando. Então, é necessário que você tenha um projeto bem delineado. E o que você vai definir dentro do teu projeto são alguns pontos bem importantes, como, por exemplo, você definir dentro do escopo do projeto todas as fronteiras do teu sistema, né? O que ele faz e o que ele não faz. Então, é importante que isso esteja definido dentro do escopo, porque também o que ele não faz é importante, né? Porque senão o teu cliente pode chegar e dizer assim, ah, mas eu queria tal coisa dentro desse sistema e você não fez. Não, mas espera aí, ó, o escopo do projeto é esse aqui. Esse sistema vai fazer X e Y, mas ele não vai fazer, não está compreendendo o Z. Se você quiser que acrescente o Z, nós teremos que fazer uma alteração desse escopo, e isso daí, logicamente, pode mexer com todo o teu projeto, né? Pode alterar cronograma, custos, o pessoal que vai fazer parte do projeto. Então, aí tem uma série de implicações quando você tem que fazer esse tipo de alteração. O cronograma você pode utilizar até, nós temos vários aplicativos, né, vários softwares no mercado que podem ajudar com a construção do cronograma, tá? Pode até ser, se for algo mais simples, utilizar até uma planilha mesmo, mas a gente tem vários softwares que utilizam nessa parte de desenvolvimento do projeto. E ali no cronograma, você vai ter uma linha do tempo de todas as atividades que você vai realizar. E aí você vai estipular quando ela inicia, quando ela termina. E também no cronograma eu consigo visualizar tarefas que dependem uma das outras ou tarefas que não estão dependendo. Por exemplo, a tarefa A. Para eu começar a tarefa B, eu preciso ter terminado a tarefa A, ou quando chegar num determinado ponto da tarefa A, ou quando iniciar a tarefa A, eu já consigo iniciar a tarefa B. Então, o cronograma é importante por isso. Então, é bom até que ele seja apresentado de uma forma gráfica, por isso que é interessante utilizar alguns sistemas específicos para você visualizar, que aí você consegue ter uma noção mais real da onde cada tarefa está começando e aonde está terminando, e quem está ocorrendo junto, né, com aquela tarefa ou que precisa começar depois dela, tá? É importante que você se preocupe com a organização da equipe do projeto, quem vai participar no teu projeto, né? Quais os profissionais que são necessários, quanto vai custar, né, a utilização desse profissional em termos de salários, benefícios, etc. E quem é o responsável por cada uma das tarefas que foram definidas, é, tanto lá no escopo quanto no cronograma. Aí nós temos uma descrição técnica de compiladores, aqui é uma etapa do projeto bem específica da área, né, de desenvolvimento de software, que é onde você vai definir hardware que você vai utilizar, software, especificações de desempenho, a linguagem de programação, as ferramentas que você vai adotar. Então, tudo vai estar descrito aqui dentro da descrição técnica de compiladores. Aí nós temos um plano de garantia da qualidade, onde você vai apresentar informações sobre as inspeções, sobre as revisões, sobre os testes que serão realizados, para que você garanta a melhor qualidade, né, para o teu cliente, para você entregar aquele produto que seria o teu software. Temos também um plano de gerência de configuração, que vai apresentar
como é que as eventuais alterações dos requisitos vão se comportar, se precisar fazer alguma alteração no código, no projeto, como vai ser feito, qual a previsão disso tudo. Então, a gente já faz tudo isso dentro dessa documentação. O plano de documentação visa definir quais são os documentos que nós vamos elaborar durante esse projeto, né? Então, por exemplo, os testes que você vai realizar, os documentos da parte de testes. Então, tudo vai estar definido aqui no plano de documentação. Tudo aquilo que eu preciso documentar, tudo aquilo que eu preciso disponibilizar para o meu usuário ou até mesmo para a minha equipe de projetos. Aí nós temos um plano de gerência de dados, que ele vai explicar como os dados vão ser obtidos, como eu vou armazenar e como eu vou processar e manipular esses dados até o arquivamento deles, tá? Então, aqui também é bastante importante que você se preocupe com vários itens, como, por exemplo, aonde vai ser armazenado, se tem uma frequência exata de backups, etc. E o plano de recursos, que vai apresentar para você, né, para o teu cliente, você vai definir quais são os recursos que vão ser alocados nesse projeto, tá? E aí, nos recursos, a gente pode colocar tanto a parte de recursos materiais, quanto recursos humanos. Então, tudo aquilo que eu vou precisar para que o meu projeto saia do papel e vai ser desenvolvido. Então, é importante que você desenvolva, né, essa documentação, que ela esteja bem adequada ao teu projeto e esteja bem detalhada. Então, sempre que a gente fala no desenvolvimento de um software, é importante que a gente tenha um plano, né, um projeto para tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Não vamos simplesmente começar a desenvolver, eu vou usar tal linguagem, preciso fazer um software de tal coisa, eu vou começar a desenvolver. Principalmente quando são projetos grandes e projetos desenvolvidos para determinadas empresas, é extremamente importante que você tenha tudo documentado e tudo traçado de uma forma muito adequada, né? Para que a gente consiga, durante o processo, fazer esse desenvolvimento de acordo com aquilo que foi planejado. Porque se a gente vai fazendo sem um planejamento, isso pode afetar custos, pode afetar cronograma, né? Então, eu prometo para o meu cliente que vou entregar o meu projeto pronto, né, em tal dia. Mas se eu não tenho um cronograma bem definido, pode ser que isso não funcione, porque a gente também tem riscos dentro desse projeto, né? Pode acontecer uma série de coisas ali no nosso caminho que vão alterar o meu projeto, né? Alterar até custos e alterar também as datas de entrega, as datas previstas. E às vezes, você atrasar uma etapa do projeto faz com que você atrase todas as outras, porque muitas etapas dependem da anterior, né? Por exemplo, eu não posso começar a fazer testes se eu nem comecei a desenvolver o meu sistema. Tem lá a fase de prototipação, etc. Então, cada fase, ela depende que você tenha isso muito bem planejado, muito bem estabelecido, para que no final você faça realmente a entrega daquilo que você se comprometeu para o teu cliente, ok? Então, isso que eu tenho para falar para vocês hoje, nessa nossa videoaula. Fico à disposição para que vocês enviem as dúvidas que forem surgindo e desejo ótimos estudos a todos. Obrigada.